Mas é um prazer estar aqui, é um prazer. Eu acabei reconectando com várias pessoas hoje para chamar para essa live, porque eu sou uma fã do teu trabalho, né? Eu sou uma fã do Domínio Sua Estratégia, e tu sabe disso, e é por isso que eu estou aqui, 11h30 da noite, estaria meia-noite também, porque eu acho que o Domínio Sua Estratégia ajuda as pessoas a divulgar mesmo, a aprender a divulgar o que elas têm de melhor para distribuir no mundo, né? Então eu vejo o Domínio Sua Estratégia com esse formato de ajudar as pessoas que trabalham na luz a deixar essa mensagem chegar para o mundo, né? Então por isso que Muito se fosse top, 2 da manhã, assim, ó, eu eu sou faria também. muita gratidão. A gente tem muita coisa para falar, então gratidão para todo mundo que está aqui junto com a gente. Fica aí que eu tenho certeza, a Thaís, eu costumo falar, né? Parece, a gente se fala quase todos os dias e parece que a gente se conhece há muitos anos. É muito engraçado porque a Fabi, que é uma outra aluna, foi minha primeira aluna do método online, né? Que eu tive outras pessoas que eu testei o método, mas do meu primeiro lançamento, que foi em novembro do ano passado, foi a Fabi, em Gaúcho fala Fabi, mas é ela, a Fabiane, e ela veio comigo e ela indicou na turma seguinte a Thaís para participar. E a Thaís logo veio, eu não estava entendendo muito bem o que era isso, mas ela. Aqui a gente fala a verdade, né? O marketing da verdade, não vou ficar mentindo. Fala a verdade, fala a É verdade. verdade. Aí ela, tá bom, eu vou fazer, porque, né? A Fabi falou, ela é minha sócia, falou que é bom isso aí, eu tô precisando, fiquei sabendo que eu vou ter que ir para as redes, não sei como eu vou ter que ter uma estratégia aí nova, apesar de anos de carreira. E aí a gente fez e logo a gente se conectou. E o propósito, porque que. Eu só vou explicar aqui, Thaís, por que foi tão natural essa parceria, né? Porque no Domínio Sua Estratégia, a gente faz um planejamento de marketing estratégico a curto, médio e longo prazo, que esse é o final, né, da jornada. Mas o início do início, e é o que eu acredito muito, que eu que fiz o método, que é um mix da minha carreira corporativa de 23 anos versus empreender, versus o meu processo profundo de autoconhecimento. E eu entendi que testando o método com, né, marketing só estratégico e técnicas com os clientes que eu tinha, não estava conseguindo evoluir numa essência que deveria. E aí eu coloquei o método visão e coloquei o autoconhecimento primeiro. Então, dentro do método Domínio Sua Estratégia, o primeiro passo é o autoconhecimento, porque o método é feito para autônomos e empreendedores. E aí, é óbvio que se a gente tem uma empresa, é a nossa cara, se ela é pequena e ela é a gente. Mesmo que você não ache que você é uma empresa, se você é autônomo, você é uma empresa. E aí eu ensino a fazer isso. E o trabalho da Thaís, ela vai falar aqui, mas é sobre autoconhecimento. Então, isso conectou muito, né, Thaís? E aí, passo a bola aí para você falar. Então, convidem os amigos de vocês, autônomos, pequenos empresários, pessoal que deve estar chegando em casa correndo, porque vai ser muito interessante o que a gente tem para dizer hoje. Então, Fê, na verdade, quando as pessoas ainda vão chegando, a Fábio me chamou para fazer o teu curso, mas isso coincidiu sincronicamente com uma intuição que eu tive. Eu voltei dos Estados Unidos, vim para Londres, e eu ouvi claramente que estava na hora de eu voltar a pensar como empresária. E eu disse, como assim pensar como empresária? Porque há muitos anos eu trabalho. Não, eu já tive, quem me conhece sabe, eu tenho uma história de empreendedorismo, né? Eu tenho uma história de empreendedora, eu era sócia de um jornal, de uma carreira como autônoma, como empreendedora, como pequena empresária. Tive uma clínica com a Fábio, a gente foi sócia, então, dentro de toda essa visão de empresária e do marketing, mas não do marketing estratégico, de uma coisa mais de venda, assim, intuitiva. E, bom, nos últimos 10 anos, pelo menos, eu não estava mais pensando como empreendedora. Eu vim para os Estados Unidos, eu fui para os Estados Unidos, fui para o Rio de Janeiro, estive na Espanha, estou em Londres, a Fábio ainda está trabalhando em Porto Alegre. Então, ainda que a gente seja parceira, a gente não é mais sócia, e a gente passou a pensar individualmente, não mais como empresa, ou não mais como empresária. E eu nem tinha me dado conta disso, né? Quando eu tive essa intuição, de que era para pensar como empresária. Eu não tenho um cartão de visitas há 10 anos. E é muito interessante porque quando a gente é autônomo, principalmente terapeuta, ou autônomo professor, eu vi que a Ina entrou ali, que é minha professora de inglês, me preparou para os cursos nos Estados Unidos, no Japão. Quando a gente é autônomo, a gente não se pensa empresa, a gente não se pensa empresário. E é um erro,
Porque dessa forma é como se a gente fosse perdido, assim, meio, né, a brincadeira é essa, no andar da carruagem as abóboras se ajeitam. E não se ajeitam, quebram, é muito erro, e erra, acerta, se confunde, enfim, muita coisa para fazer, né, uma jornada muito sozinha. Então, quando a Fábio me convidou, né, falou do teu método, adorou, disse, vamos fazer junto, é muito legal, e eu te chamei, e eu disse assim, não tô entendendo bem o que é, mas é para fazer, além da recomendação dela, ainda tinha essa sincronicidade, vamos dizer que a gente vai falar um pouco aqui de espiritualidade, dessa mágica com o teu trabalho. E a coisa que me encantou no método, assim, a primeira coisa, porque tem muita gente, principalmente por causa da pandemia, né, falando de marketing digital, faça o seu curso, enfim, né, mas o que me encantou foi essa etapa da visão que tu chama, né, porque toda questão espiritual, ela começa com a visão, né, tu tem a visão do xamã, tu tem a visão da jornada, tu tem a visão de mundo, a visão da águia, né, então, começa com a visão, então isso eu já achei muito legal. E nessa visão, quando eu me dei conta do que tu estava fazendo ali, que tu chama autoconhecimento ali, a primeira parte, mas é uma etapa gigantesca de autoconhecimento. E aí o insight foi esse, né? Quando tu é autônomo, eu tenho que escrever, o produto é você. Você é o seu produto. Então, não tem sentido começar qualquer divulgação e qualquer venda, e com uma experiência em venda, eu posso dizer isso, treinava equipes, né? Então, eu estou aqui hoje um pouco como empresária, empreendedora, autônoma, parceira, terapeuta, Professora, tudo, né? Todas as minhas versões. Mas quando tu é autônomo e tu entende que tu é o produto, tu entende que aquilo que tu escolheu fazer, porque ninguém é autônomo do nada, né? A pessoa decide, ao invés de fazer um concurso para o Banco do Brasil e ter uma vida segura, antigamente, né? Se dizia. Né? Enfim, escolheu fazer um caminho, uma carreira solo. E, às vezes, de autônomo, ela vira microempresário, porque esse sonho cresceu, mas, ao mesmo tempo, foi crescendo orgânico, né? Mas quando cresce orgânico, eu sempre, quando eu estive no Japão, né? Tinha aqueles jardins japoneses, eles são muito lindos, porque eles vão podando e vai ficando tudo harmônico, né? Vai ficando tudo bonito. Mas como é que tu poda sem cortar a essência, sem destruir? Eu, se for podar uma árvore, já era, né? Já era. Eu falei com a minha amiga, minha primeira árvore eu arranquei quando ela estava desse tamanho, porque eu queria ver a raiz. E a gente faz isso como autônomo, né? A gente acaba, às vezes, arrancando a árvorezinha, porque a gente não sabe o que está fazendo. Então, e não sabe o que está fazendo porque não sabe de onde veio. Às vezes tem uma trajetória fantástica, não sabe como contar essa trajetória. E aí, no domínio da sua estratégia, a gente aprende a contar a nossa história. Como terapeuta, essa é a primeira coisa que eu ajudo as pessoas a contar a sua história. Porque a gente não está pensando sobre isso, né? E por mais que seja óbvio, né? Porque às vezes a gente fala algumas coisas e parece que é óbvio. Mas para um autônomo, eu sei, a gente está aqui, né? A semana passada teve a jornada Sua Melhor Estratégia. Tiveram as aulas, né, gratuitas, e essa semana a gente está abrindo para a nova turma da mentoria do Ministro Estratégia. E aí, nessas semanas, eu tenho muito contato com muita gente, né, que as pessoas me escrevem e falam como é que está sendo as aulas e tudo mais. E aí as pessoas não param para pensar. Esse que é a grande questão. E se para pensar, não tem um método, não tem uma visão. Que, por exemplo, tá fechando agora 2 dentistas com a gente que está vindo no método. Então, tem gente de tudo quanto é tipo. Ó, a Vivi tá aqui, de semijoias, tem empresa de porcelanato, tem empresa de automação contábil para dentista, terapeuta, enfim. Tem todas as profissões. Por quê? O que acontece? Quando uma dentista, por exemplo, essa que tá vindo, né? Ela se forma, ela faz uma faculdade. A Carolzinha, que tá vindo com a gente também, maquiadora de estratégia de maquiagem, também vai vir nessa nova turma do Ministro Estratégia. E aí, quando a gente fala, eu me formei em odonto, ela sabe muito bem a arcada, os dentes, fazer as paradas todas que tem que fazer como dentista, e tem várias coisas, vários ramos para seguir. Mas não se atenta no posicionamento dela mesma como marca, como pessoa que está vendendo um serviço, que é de dentista. E aí ela acaba achando, porque na faculdade não tem, como lidar com marca, com você, com posicionamento, com escritório, o que você quer passar de imagem, que especialização você quer, que parceria que você vai arrumar para fazer, como você vai precificar o seu produto, qual o seu posicionamento dentro do mercado. E aí, fala assim, bom, eu já fiz tudo, estudei pra caramba e eu tô com meu diploma. E nem
não é óbvio que você sabe contar a sua história, sabe se posicionar, sabe fazer o que tem que fazer para poder ser atrativo no mercado. Então, não basta só a profissão. Então, as pessoas que tentam, e como você falou do marketing digital, e tem muita gente também indo para o marketing digital, colocando a cara do tipo, eu vou lá e ver o que dá. E aí, sem estratégia, primeiro, sem esse caminho de pensar quem a gente é, que daí eu falo, né? Eu empodero as pessoas a serem o melhor que elas são, tirar essa essência, né? Se eu sou uma melhor comunicadora, se eu sou melhor nisso, se eu sou melhor naquilo, é nisso que você vai pôr luz e descobrir nesse processo, né? Para poder aí colocar para jogo a melhor estratégia, que eu falo que estratégia é igual à nossa digital, né? Cada um tem a sua. Não existe que eu vou fazer uma estratégia igual a do outro. Então, esse processo de você saber a sua melhor estratégia, é um processo de muita segurança, que depois, se você quiser olhar para o mercado, e deve olhar, que eu ensino também como olhar para o mercado, sem se diminuir, muito pelo contrário, você estando empoderada ali de quem você é, aí você olha para o mercado aqui, ó, tranquilo. Aí você tá massa, aí a gente vai olhar para o mercado, legal, gostoso olhar para o mercado assim, sabendo o meu posicionamento, né? Sem ficar perdida lá e na angústia de não saber por onde começar. Falando assim do autoconhecimento, né, eu até hoje resgatei no meu Trello, né, na minha estratégia, porque é muito interessante, quando a gente vai olhar, o curso Marketing domina a sua estratégia, enfim, é surpreendente e é super organizado o curso. Então tem o Trello, né, que a gente coloca a plataforma que a Fernanda faz, a gente se comprometer com o nosso projeto, né. Então, eu diria que a primeira parte dessa caminhada de dominar a sua estratégia como autônomo é quase como se um dia a gente tivesse começado, eu acho que todo mundo que começou como autônomo de alguma forma, ou que pequena empresa começou assim, mesmo que tenha feito uma faculdade, ele faz uma escolha e diz assim, bom, agora eu vou trabalhar por conta própria. E aí ele começa a fazer um dia depois do outro. Às vezes isso acontece, eu quando comecei a trabalhar de terapeuta, eu já era sócia de jornal Aquários, eu era contrato comercial. E eu me tornei terapeuta por uma necessidade de uma tia minha que tinha depressão e minha prima veio pedir para eu atender ela, porque eu já tinha muito conhecimento, eu já jogava tarô, já fazia florais, eu fiz muitos cursos. Então, dessa dor de família é que surgiu essa necessidade de colocar para jogo esse conhecimento. Mas não começou organizado, não comecei pensando, a partir de agora, hoje eu vou ser terapeuta. Teve um caminho, teve uma jornada que me trouxe até aqui. E dentro do domínio da sua estratégia, justamente por lembrar de como contar a história e pelas questões, né, pelas perguntas que a Fernanda faz, de qual é a tua essência? Sei como assim, né? E aí eu gosto de brincar, assim, a essência é de baunilha, né, por exemplo. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando desse propósito, né? Qual é a tua essência? E aí eu, olhando o Trello para preparar a aula e para preparar a live, eu tinha feito a frase aqui do propósito, e vi que tem muito a ver com isso que a gente está fazendo, como realmente eu me conectei como aluna com esse propósito, que é ajudar as pessoas, e a minha aula vai ser sobre isso, dentro da minha estratégia, ajudar as pessoas a despertar para pensar uma vida onde elas podem usar o seu livre-arbítrio, plenamente consciente de que estão fazendo as suas escolhas a partir do autoconhecimento e do compromisso com o seu propósito divino. E isso, para mim, é exatamente o que o Domínio da Sua Estratégia faz. Ele ajuda, e é aí que eu aceitei a parceria, aí que eu me apaixonei pelo produto, né, fã número 1, porque quando a gente conecta com a essência, faz o método, faz a parte do autoconhecimento, se perguntando, bom, quem eu sou? Por que eu estou fazendo isso, né? Por que eu trabalho como terapeuta? Da onde eu vim? Quem são os meus clientes? Para quem eu quero falar? O que eu gosto de fazer? O que eu tenho para compartilhar com o mundo? Quando eu me coloco nesse lugar, eu assumo uma integridade que tu chama de posicionamento. Porque refletindo sobre prosperidade, né? Eu conheço muitos terapeutas, pessoas que trabalham com energia, principalmente, que são muito competentes, que têm muito conhecimento, que têm uma intuição fantástica, que têm uma especialização maravilhosa e não conseguem fazer dinheiro com isso. Ou seja, poder largar, às vezes, um serviço público ou largar um trabalho que eles não querem mais fazer para poder, artistas também, para poder seguir esse caminho que é o chamado de alma, porque eles não conseguem se colocar no mercado, eles não conseguem se posicionar, ou às vezes um dentista ou um cabeleireiro extremamente talentoso, mas não pode sair da escravidão de estar trabalhando para alguém, porque não conseguiu saber como se vender.
E, na verdade, tem uma parte disso que é essa falta do autoconhecimento do próprio valor. E pessoas éticas, e por isso que eu gosto do marketing da verdade, eu chamo marketing da luz, né? A gente conversa dessa ética que, enquanto não tenho certeza que isso que eu estou oferecendo para o mundo, se eu sou uma pessoa ética, porque se eu não sou ética, autoconhecimento, inclusive, não é uma questão, né? Não é. Eu estava conversando com uma amiga minha, a gente estava falando sobre magia, e eu disse para ela assim, você já ouviu falar de livre-arbítrio? Ela disse, não, quero saber. Então, eu acho engraçado. Né? E ela é super ética, né? A gente estava brincando. Mas, assim, a pessoa que não é ética, ela não se importa com isso. Então, ela vai fazer dinheiro com o que for. Ela não está preocupada se o que ela está oferecendo, o que ela está vendendo tem qualidade, vai beneficiar o outro. Ela está vendendo. E ela não tem esse compromisso emocional com essa integridade. Mas, de um modo geral, eu acho que as pessoas que eu conheço, as pessoas que te procuram, né, porque chama atenção o marketing da verdade, são pessoas íntegras. E aí, nessa integridade, enquanto eles não fazem esse exercício, que para mim é a bênção mesmo do domínio da sua estratégia, esse exercício de olhar que elas têm para oferecer para o mundo e realmente se posicionar e dizer, hey, se eu tiver no mundo, se eu oferecer o meu trabalho, se as pessoas souberem o que eu faço, elas vão se beneficiar muito, tu te torna um agente da luz. E para mim é um processo de generosidade, tu ter coragem de oferecer isso. Né? Fazer, né? É muito doido, porque, na verdade, tem um primeiro estágio de consciência aí, que como a gente tem muita cultura embutida, e aí que eu quero te perguntar também algumas coisas, a gente não para olhar isso. E aí, como a gente não para olhar isso, isso não existe, né? Então, aí tem a crença de que se a gente fizer uma formação e for um bom profissional na nossa área, tá ok já. E aí, como não para olhar para isso, fica manco mesmo, porque daí não é um negócio. E eu traduzo exatamente dentro desse marketing da verdade, dentro de quem quer jogar um jogo ético e tudo mais, e eu trago técnicas do que as grandes fazem. Por isso que eu falo que o método ele é um mix de tudo isso que é a minha visão de mundo, que está dentro do autoconhecimento, que é o ponto de partida. O autoconhecimento. Mas depois a gente tem técnicas de marketing mesmo, baseado nessa verdade, para a gente aplicar. Porque fala assim, mas marketing, estratégia é algo de quem manipula. E aí tem esse paradigma as pessoas, né? Então, o autoconhecimento, e aí essa pergunta mesmo, por que você acha que ele é a melhor estratégia para nós que somos ou pequenas empresas ou autônomos, né? Que é o tema da live, que é o autoconhecimento é a melhor estratégia. Então, entre as anotações que eu fiz, né? Assim, quando tu é autônomo, tu é o teu produto, né? E o pequeno empresário, que ele não está com uma superestrutura, ele vai crescendo a partir da visão do dono. Tanto que diz, a empresa tem a cara do dono. E vai crescendo, e às vezes até a empresa está grande, mas ela ainda é uma empresa familiar. Ela ainda tem a base da estrutura do avô, inclusive. Não é nem mais do neto que herdou e não consegue mudar nada. E isso é um super problema. Então, a empresa às vezes cresceu, mas a mentalidade dessa empresa ainda é pequena, porque ainda está baseada no sonho do vô. Então, quando tu coloca isso, quando tu coloca o autoconhecimento como estratégia, né, como a sua melhor estratégia, é claro que, na minha visão, o autoconhecimento é uma questão de estratégia de vida, é uma questão de sobrevivência. Mas, assim, focando pro domínio da sua estratégia, se tu, como autônomo, é o produto, né, e tu sabe quem tu é, e tu descobre por pesquisa, por investigação, pelas perguntas, o que é único em ti? Qual é o teu diferencial? Que é o que o método traz, né? E não é assim, vamos meditar, até tem toda essa parte, mas é prático, é objetivo, é pergunta e resposta. E tu entende esse único em ti, tu realmente deixa de ter concorrente. Porque tu não tá te comparando com outra pessoa. Tu tá te olhando e entendendo o que tu tem de diferente, o que tu tem de melhor. E nesse sentido, esse é um dos sentidos onde o autoconhecimento é a tua melhor estratégia para poder vender o teu negócio e poder ter lucro. Eu trabalhei, eu assumo a culpa aí, em Porto Alegre, um dos meus primeiros empregos foi telemarketing, desculpa, gente. Eu estava na base. A gente não sabia o que era telemarketing. Nessa época, eu fui iniciei esse processo, agora daí esse canal. Enfim, mas uma das coisas essenciais era o treinamento.
Por quê? Você não pode vender alguma coisa que você não conhece. Então, como é que eu vou vender o meu produto como terapeuta, como vendedora de semijoia, como, sei lá, dentista? Médico, dentista, cabeleireiro, Aí o dentista vai padaria. pensar, bom, meu produto é dente. Não, seu produto não é dente, seu produto é serviço. Mas qual é a diferença do teu serviço para o serviço do outro? Né? E quando a gente fala de dentista, eu gosto muito, porque eu uso exemplo de dentista com alguma frequência, quando a gente está falando de posicionamento. Então, quando tu faz o processo, tu domina a sua estratégia, o processo de saber de onde tu vem, qual é a tua formação, qual é o teu background, por que tu é boa, no que tu realmente sabe, no que tu é melhor que os outros, também quando o teu cliente chega, porque são os ganhos secundários que te levam ao lucro, né? Eu chamei das quatro etapas de resultado, né? E as 4 etapas da prosperidade, lembra? Que eu te comentei isso. Sim. Então, quando são os resultados do domínio da sua estratégia, eles acontecem no nível espiritual, mental, emocional e material, né? Então, e um dos ganhos que tu tem, um dos resultados é esse posicionamento, que então, tu tá com o teu cliente e tu diz, bom, você precisa, no meu caso, eu trabalho com tarô, com jiu-jitsu, com geobiologia, e a pessoa, às vezes, sei lá, ela quer jogar um tarô, mas ela tá muito desequilibrada. O tarô vai dizer, olha, sua vida tá muito ruim, mas isso a pessoa já sabe. Então, não tem por que a gente começar por aí. E aí, eu sugiro o jiu-jitsu, ou a geobiologia, enfim. E eu tinha uma cliente que isso sempre acontecia, né, com ela, e ela dizia assim, quando é que eu vou chegar aqui e você vai fazer o que eu tô pedindo? E aí eu dizia assim, bom, quando você souber o que você quer, quando você souber o que você precisa. E o exemplo que eu dou sempre é o do dentista, porque se eu chegar no dentista e dizer assim, olha, esse dente tá doendo aqui, esse da frente, dá para tirar? Se o dentista não tiver posicionado, é mais do que conhecimento, ele tem que me convencer que não é para tirar. Que ele sabe mais que eu, sobre mim mesmo. Ele tem uma autoridade sobre a minha vontade. E quando a gente pensa nessa venda, quando a gente pensa nesse marketing estratégico, quando a gente pensa como autônomo, uma parte desse posicionamento que vai definir como eu cobro, que vai definir por que esse cliente me paga, por que ele me quer, tá nessa certeza de que eu sei e eu sei que sei. E o método do domínio dessa estratégia, por isso que eu sou tão apaixonada, ele vai conduzindo isso a partir das perguntas de essência, medos, né, e coisas desse tipo, projetos, o teu propósito, o teu mantra, que tem uma conexão espiritual, por exemplo, spoiler do domínio dessa estratégia, e vai te direcionando de tal forma que tu entende que todo esse universo que é o teu trabalho, né, que é a tua empresa, ele tá todo dentro de ti. E aí tu entende que esse mercado que tu olha, ele não é um mercado infinito, né? Chegar num shopping e tem tudo. Ele é o teu mercado, né? Assim, quem eu sou, o que eu faço, por que eu faço o que eu faço. Eu deveria continuar fazendo o que eu faço? Acho que às vezes essa é uma pergunta, né? Porque dependendo das respostas, né, que eu me der, talvez seja o momento de dizer, gente, olha só, eu tenho que parar de desenhar e começar a dançar, sei lá, né? Eu detesto desenhar e sou arquiteta, né? Eu gosto de fazer outra coisa, enfim. Então, eu gosto de cozinhar. Então, quando tu vai olhando dessa forma, e aí tu vai olhando, né, tem essa construção da persona, quem é o teu cliente, é também para quem tu quer falar, para quem tu quer atender. E isso dentro do método, tu descobre que esse mercado, ele é o teu mercado. E isso significa que tu vai direcionar, tu vai falar para as pessoas que querem te ouvir, ou querem ouvir, ou sabem ouvir, da forma que tu sabe expressar. E nesse sentido, o autoconhecimento é a melhor estratégia quando eu falo do domínio da sua estratégia. Eu estava pensando também, né, assim, como empreendedor, né, então, tem o autônomo e tem o empreendedor, tem uma empresa, enfim, a pessoa teve uma ideia genial e ela está empreendendo. Essa ideia também é tua. E aí o autoconhecimento, de novo, ele faz todo sentido, porque assim, de onde é que saiu essa ideia? A gente sabe que tem umas ideias que elas surgem, e elas são geniais, mas elas só são geniais se eu souber como eu opero no mundo. Sou eu que vou colocar essa ideia no mundo. Então, sem autoconhecimento, eu nem sei como é que eu faço as coisas. Tem pessoas que preferem se comunicar escrevendo, outras conversando, outras tirando foto, outras, sei lá, contratando gente. Pois é. E o que eu falo, assim, daí, só para complementar, é que a gente tira o diamante que está dentro da gente lá, escondido, escuro e cheio de casca, e a gente lapida ele, deixa ele brilhar e vai polir, e acredita nisso.
Porque, assim, tenho vários exemplos aqui, né? Apesar de eu estar no começo, porque do Domínio e Estratégia como curso online, eu já tenho bastante alunos, bastante cases para falar de que a gente pega e fala assim, não, mas como que eu vou falar uma coisa que nem eu mesmo sei? De como eu vou vender o meu produto. E aí eu já peguei várias pessoas confusas, com anos de carreira, advogada, que a gente fala assim, cara, mas eu não sei para que lado que eu vou, que produto que eu ofereço, que é o mix de produto, aí você fica ansiosa, querendo vender um monte de produtos e não foca naquilo que você é melhor. Então, isso é o que as grandes fazem, porque eu falo, quando eu trabalhei 23 anos em grandes multinacionais, e quando a gente chega numa empresa dessa, a gente não está lá para inventar a marca. A gente está lá para reforçar a marca. A gente está lá para criar estratégia de novos produtos, ser inovador e tudo mais. Mas a essência da empresa, se o presidente é a autoridade máxima, ele também inventa, porque de uma grande empresa que já está há anos no mercado, você segue uma lógica e um raciocínio de posicionamento, né? E testa produtos e faz as coisas. Só que se você é um pequeno, primeiro de tudo, que a gente sempre fala, né, Thaís? E que você não estava se enxergando assim também, como uma empresária, que é você, a sua empresa, e se você cobra, mesmo que você não é nem aqui no Brasil, né, uma ME, uma microempresa, ou se você não tem um CNPJ, se você cobra pelo seu serviço, já pode se considerar uma empresa. Porque se você está vendendo, você está vendendo alguma marca, alguma coisa, alguma marca você está vendendo, mesmo que você não saiba. Então, aí é que vem para essas grandes, para elas aplicarem estratégia de marketing, terem departamentos de pesquisa, ter agência de publicidade, ter toda a parafernália que tem que partir de alguma coisa. E é exatamente isso que autônomos e empreendedores não têm definido com solidez. Porque às vezes pode falar, Fernanda, que viagem, lógico que eu sei quem eu sou. Mas eu sei que essas pessoas se sentem sozinhas. Eu sei que elas entendem muito do seu negócio e precisam de ajuda para organizar. E eu digo também que eu vou passar a bola aqui para você. E estava caindo muito a minha ficha, que semana passada, inclusive, eu fiz live com o Vitor, que é de espiritualidade também, ele super forte. Sabe uma coisa que a gente precisa para ser estratégico? A gente precisa de muita humildade. E humildade para quê? Humildade para enxergar a real. A real, tanto das coisas que a gente não é tão boa, que a gente pode achar que é e não é. E a real para nos fortalecer do que a gente é muito bom. Porque a gente também está numa cultura de que ser humilde é se agachar, é se diminuir. Não, ser humilde é ter a visão real das coisas, do que elas são. E aí, como que você vai fazer um planejamento estratégico de uma coisa que você quer ressaltar o que você é boa, que as grandes fazem lindamente? As grandes, elas sabem onde elas não são boas. E elas simplesmente não comunicam aonde elas não são boas. E elas comunicam onde elas são. É assim, simples assim, se a gente quiser simplificar isso. Só que precisa de humildade para a gente entender aonde a gente não é bom e aonde a gente é bom. Então, estratégia é entender o todo, ter essa visão, para poder caminhar e escolher ser quem você é, escolher ser quem você vai ser no mercado, escolher seus clientes, escolher toda a composição do que é um negócio, né? Eu trabalhei com essas coisas, né? Não sabe, eu trabalhei com plano de saúde também, né? Eu trabalhei com telemarketing, trabalhei com plano de saúde. E uma das coisas que eu achava genial nos treinamentos, né? Eu adoro treinamento, adoro método, treinamentos e coisas assim, é o contorno de objeções, né? Que é o que a grande faz. Porque o contorno de objeção é isso. Olha, eu trabalhava para a Golden Cross, tinha a Sul América, tinha a Unimed, né? A Unimed era um saco, que era a cooperativa de médicos, tinha mais médicos no mercado, enfim, no fim quase que só tem Unimed no mercado. Exato. Porque eles era muito difícil contornar as objeções, né? Com relação ao Golden Cross e a Unimed, enfim. E o contorno de objeções aplicado para o autônomo, ele é exatamente isso. Eu tenho que saber até onde eu vou, né? E até onde, né? Onde estão os meus talentos, o que eu banco, o que eu tenho para oferecer e o que eu não posso oferecer. E esse é o contorno de objeção comparado com a grande empresa. Porque, assim, de repente a pessoa me diz, olha, eu estou muito infeliz, eu tenho uma depressão há anos, eu já tentei me matar 5 vezes, mas eu não quero tomar remédio. Eu tenho que saber que isso não é para mim, porque só autoconhecimento, só jogar um tarô, só o Jinshin Jitsu, ainda que seja uma técnica muito eficiente, não é suficiente para essa pessoa. E se ela tiver cárie, voltando aos dentistas, também não. Também não. Eu posso mandar ela ir no dentista. E até aí eu vou.
Então, conhecer, ainda que seja uma brincadeira de exemplos malucos, que é o que o filósofo gosta de fazer, é conhecer até onde a gente vai e reconhecer isso é fundamental. Eu estava estudando um pouquinho sobre o oráculo de Delfos, né? A questão do conhece a ti mesmo. E eu descobri que tinham 147 máximas no templo, que era para que as pessoas pudessem avaliar suas condutas. E uma das coisas, o conhece-te a ti mesmo, que é a primeira, é exatamente isso que tu estava falando, Fê, da humildade, que era para as pessoas, então, para o sujeito, não pensar que ele era um deus. Para ele se dar conta e viver de acordo com a sua mortalidade, reconhecendo com humildade as suas limitações humanas e, portanto, fazer essa autoanálise, fazer essa autoavaliação constante da sua conduta e dos efeitos da sua conduta. Quando a gente traz isso para o marketing, para o domínio da sua estratégia, para o teu negócio, para a tua mídia social, para como tu está te divulgando, é uma análise de autoconhecimento, mas é a análise dos teus resultados. Porque não dá mais para ficar culpando o mundo. E quem trabalha com energia e sabe, isso é uma outra coisa que eu acho muito, muito interessante. Bom, eu acho tudo muito, muito interessante nesse tema. Posso fazer isso 24 horas por dia. Eu faço isso 24 horas por dia. Mas assim, por que pessoas que às vezes estão extremamente desconectadas com a luz, têm um super trabalho, ainda não conseguem ter prosperidade? O que acontece se a gente sabe que a consequência de uma... Eu acho que é generosidade quando a gente oferece para o mundo o nosso trabalho, o nosso melhor e os nossos dons. Eu realmente acho. E acho que é um egoísmo muito grande quando a gente deixa de fazer isso por alguma razão. Né? Então, quando alguém se dispõe a trabalhar com energia, trabalhar como terapeuta ou com espiritualidade, e um dentista está trabalhando com espiritualidade, quando ele tem essa compaixão, quando ele entende o cliente, quando ele é carinhoso, a gente está fazendo uma conexão de amor. E essa conexão de amor, ela se expande na velocidade da luz. E a gente vê isso quando está conectado. E o que acontece? O que está acontecendo? E essa é a pergunta da autoavaliação. Quando eu tenho um trabalho legal, quando eu sou super conectada, quando eu estou ajudando as pessoas, mas de alguma forma o dinheiro não vem. O que está acontecendo? Por um lado, como alguém que trabalha com energia, eu poderia questionar, de repente o universo não quer que eu faça isso. Mas por outro lado, não é possível. Se esse é o meu propósito, se essa é a minha essência, se eu estou conectada, se eu ajudo as pessoas, por que não está fluindo? E muitas vezes é porque está faltando o que eu chamo de mundo. Está faltando dentro de um mundo onde todo mundo é terapeuta, todo mundo é dentista, todo mundo é advogado, todo mundo é tudo. Está faltando eu conseguir saber como eu me comunico no mundo, como eu me comprometo com a realidade. Uma coisa que eu gostei muito do que o Vitor falou, eu adorei a live dele, foi assim, não dá para... O que parece uma contradição para alguém que trabalha com espiritualidade, mas que não é, de forma alguma. Não dá para apostar o meu propósito de vida, meu propósito divino, só com fé. Porque quando tu te compromete com o teu propósito, com a tua empresa, com o teu negócio, enfim, o que tu tá fazendo é apostando na confiança que tu tem em ti, no teu trabalho, no que tu tem para oferecer e no mundo. Mas eu não conheço as regras do mundo, se eu não conheço as regras de marketing, se eu não sei como me posicionar, se eu não sei como contar a minha história, se eu não sei como me divulgar, não tem anjo da guarda que possa me ajudar, porque não vai saber, entendeu? E eu jogo tarô, e às vezes o tarô vai dizer, olha, gente, você tem que fazer alguma coisa. O tarô tem dito assim, vai fazer o domínio a sua estratégia, porque você tá maravilhosa, tá perfeita, tem autoconhecimento, mas agora você precisa aprender a operar no mundo. Gerar resultados no mundo precisa de regras do mundo. Né? Assim, é claro que o universo vai te ajudar, mas ele vai te ajudar, me ajuda a te ajudar, né? Eu às vezes acho que o mentor... Eu acho que o mentor diz, gente, me ajuda a te ajudar, vai lá, faz o domínio a sua estratégia, dá essa estudada, né? Melhora esse post, né? Faz alguma coisa. Assim, ó, esse que é o grande diferencial, né, com várias pessoas que têm passado, de misturar mesmo o que é técnica do mundo real, de que se fazem, mas com essa essência por isso que eu falo que o método ele respeita a individualidade de cada um. É uma mentoria, não é um curso, então eu pego na mão mesmo de acompanhar. A Thaís falava que ela não tinha nenhuma mentora, ela tinha uma babá de marketing. Babá de marketing estratégico. Bem simples. E
E como eu sou obstinada, como diz o Carlos, né, pelo que eu faço e amo o que eu faço, eu quero ver a outra pessoa segura. E o que dá essa... Porque você falou assim, ó, você teve uma fala que você falou assim, muito egoísmo e às vezes a pessoa, não sei por que elas não fazem isso, porque elas... Então, óbvio, se a gente veio para o mundo para fazer alguma coisa e a gente não está fazendo, e o mundo precisa de várias profissões, de várias pessoas para ter uma harmonia de equilíbrio aí da natureza, é óbvio que se a pessoa não está colocando o melhor dela para jogo, ela não está dando o melhor dela na existência. Mas por que ela não faz isso? E com vários alunos que eu estou tendo, e que eu vou pesquisar isso por muitos e muitos anos, porque realmente eu me encontrei fazendo isso, é porque ela não tem segurança, Thaís, de colocar o que ela tem de melhor para jogo. E aí você fala assim, pô, tem um monte de gente aí falando para eu fazer isso, porque dentro da minha profissão é isso que tá dando dinheiro, eu preciso ir com tudo. Cara, mas tu tá feliz com isso que você tá fazendo? Tá te realizando? Porque assim, por exemplo, né, tem muita gente falando de marketing por aí. E aí eu escolhi fazer talvez uma das formas mais difíceis de fazer marketing, que é via autoconhecimento. Mas eu vou começar a falar aqui do digital e atrair aluno com uma coisa que eu não acredito? Não. Eu só vou falar o que está na minha essência e o que, de verdade, depois de ter passado muitos anos dentro de multinacionais gigantes, com técnica, e dentro do meu processo de autoconhecimento, que eu acho que é só esse o caminho, de verdade, eu acho, e por isso essa parceria, né, de a gente acreditar tanto uma no trabalho da outra, e ser tão linda essa troca, de verdade, eu não posso falar muito aqui, senão eu choro. Mas é isso, então, as pessoas elas precisam de coragem para enxergar. Porque assim, porque eu não gosto também, sabe, desses coaching, não é minha energia de ficar gritando com as pessoas e de provocar falando assim, você é preguiçosa, você não faz, eu não curto isso. Eu curto ao contrário, por isso que meu método ele é contra o senso comum e ele vai contra do que tem no mercado. Então assim, eu não curto falar, você tá aí porque você é preguiçoso, você tem um dom e não põe. Não, ao contrário, com amor, vamos ver o que é isso que você não está enxergando. Porque se você não está fazendo, é porque você não está enxergando. Eu só posso acreditar nisso. E aí, esse é o diferencial, né? Da gente poder estar junto, de ter as aulas com vários empreendedores juntos, e que é uma galera que de fato está passando talvez muitas vezes as mesmas dores, cada um sozinho, e a gente faz parte de uma comunidade. E que, claro que eu estou ali, fazendo o maestro, né, e orquestrando e junto com o método, mas todo mundo no final se ajuda, né? Então, e tem que partir disso, de se conhecer para poder ir para frente, né, Thaís? O que dentro, assim, de uma reflexão, né, que as pessoas não têm coragem. O que acontece, e eu acho que não é só no Brasil, mas sem dúvida muito no Brasil, porque eu já morei em vários lugares, né, o que acontece muito no Brasil, o autônomo, ele tem uma autoestima muito baixa. Porque às vezes ele, né, sei lá, ficou desempregado e foi fazer alguma coisa que é o que ele sabia fazer, foi cozinhar, ou foi fazer bijuteria, ou foi fazer maquiagem, ou mesmo que isso não tenha acontecido, ele foi fazer isso, mas o Brasil tem esse preconceito com o autônomo. Tinha, porque agora, depois da pandemia, todo mundo virou autônomo. E aí tem um autônomo mais perdido, muita gente perdeu o emprego, mas às vezes fica uma linha muito tênue, e eu acho que é aí que o domínio da sua estratégia, que o marketing, dessa forma que tu faz, ele ajuda, porque pode ficar uma coisa muito fundo de quintal, meio camelódromo, sem nenhuma ofensa ao camelô, né, não é, não, porque às vezes o camelô ele tem uma estratégia, né, então... Ele tem uma noção, mas se a gente tá vendendo joia, tá vendendo, sei lá, banquete, mas não tá sabendo comunicar isso, você não tá vendendo banquete, você tá vendendo vianda. E quando você tá vendendo vianda, você tem que saber vender vianda. E pode ficar milionário vendendo vianda. Quando você tá vendendo banquete, você tem que saber vender banquete. E se você vende os dois, a estratégia, o público e a noção tem que estar muito clara. E essa autoestima, ela é adquirida no processo do domínio da sua estratégia. Porque como tu vai olhando para ti, tu vai olhando para o que tu faz, tu vai olhando para as tuas habilidades, tu vai contando a tua história, tu vai definindo o teu propósito, tu vai definindo o teu público, tu vai olhando para o teu mercado e tu vai
crescendo junto no processo, né? Eu acho o domínio da estratégia muito terapêutico, mas é um terapêutico que dá dinheiro. E eu fico pensando, já pensou se fosse para terapia, assim, a gente chegasse num certo nível, o terapeuta desse um bônus. Tipo, nossa, você aprendeu a se relacionar, olha que bonita. Não é mentira, né? Não tem isso na terapia. Eu vou botar um bônus agora com meus clientes, eu vou botar, olha, fez o tema de casa, vai ganhar um bônus. Mas no domínio dessa estratégia, tu tem um resultado, e o teu resultado é lucro. Então, tu tem uma recompensa por aquilo que tu tá fazendo. Tu vê o teu crescimento na prática. Porque daí tu tem tanta certeza, e como tu pergunta da essência, então isso conecta a pessoa nessa espiritualidade, tu tem tanta certeza que o mundo precisa disso, que tu sabe fazer, e tu sabe fazer bem, e tu corrige as arestas, que é quase como quando tu descobre uma coisa nova, e tu quer contar para todo mundo que isso é legal. Só que essa é tua. E a gente ainda tem uma cultura de que se tu falar bem de ti é feio. Se tu começar a falar das tuas virtudes, ser exibido. E na verdade tem essa questão de que tu tem que ter humildade para saber que é claro que vai ter sempre coisas para melhorar, mas que quando tu não faz isso foi um insight até meio desagradável que eu tive. Pessoas que não são bons como tu vão fazer. Se tu não tiver lá fora para fazer a tua parte, para fazer o teu propósito, para fazer aquilo que tu veio fazer, se tu tiver com preguiça de fazer isso bem, vai ter alguém que vai fazer isso assim muito pela metade, que não tá nem aí para o que tá fazendo, mas não tem preguiça nem vergonha, eu diria, né? Porque às vezes eu acho que é um caso de falta alguma coisa, assim. E às vezes até falta autoconhecimento, a pessoa nem tá se olhando. Então, quando tu não tá fazendo a tua parte, tu acaba tendo um karma. Porque tu tá deixando esse espaço no mundo que deveria estar sendo ocupado por ti. Então, eu acho que o preço, o castigo disso, né, que Deus castiga, é o teu vazio, é a tua infelicidade, porque tu fica infeliz. E eu não falo de propósito divino como destino, eu falo como esses talentos que a pessoa tem que se transformam em alguma coisa. Eu, por exemplo, não poderia ser dentista, porque eu não ia ser. Né? Não, dentista eu acho assim, super, super talento. E eu acho um barato que a pessoa gosta daquilo que ela tá fazendo ali na boca do outro, assim, né? Então, graças a Deus! Eu acho maravilhoso. E é muito legal, porque meu filho botou aparelho agora, né? A dentista olha e ela vê aquilo pronto, assim, né? Tu bota o aparelho, ela já vê aquilo pronto. Quando eu olho para alguém que chega para o meu atendimento, eu enxergo esse potencial. Eu vejo pronto. Eu sei que vai demorar às vezes, mas eu vejo pronto. Quando tu olha para o autônomo, é como tu olha para a gente, eu vejo nas nossas aulas, né, Fernanda, que tu é muito carinhosa, tu vê pronto, né? Tu vê o que esse empreendedor, o que esse microempresário consegue fazer e o que ele não está sendo, né? Eu acho muito interessante quando tu discute na aula, tu é sempre gentil, mas tu discute. O que você está deixando de ser quando você fica com preguiça? Tu não diz assim, eu digo, eu sou malvada. Aliás, para relaxar um pouco, entre os 147 aforismos do Oráculo de Delfos, tem um que eu adorei. Evite assassinar. Eu achei ótimo. Não é não mate, é evite. Eu acho que é assim, se não der, evite. Se não der, né? Eu achei que está muito atual, né? Ultimamente, evite. Pois então, assim, tem um carinho que tu traz. Eu às vezes sou mais dura do que tu, né? Mas quem é meu cliente, eu já fui meu cliente, sabe disso. Mas tu traz esse carinho de que tu olha pra pessoa e diz assim, nossa, se você fizer isso, que é o que você ama, vai dar certo. Eu já te vi discutindo em aula. Eu penso, não, mas isso não dá dinheiro. Não, mas se você fizer, pelo que eu vi no teu Trello, porque isso que tu acompanha individualmente é o que ajuda a pessoa a caminhar. Tu vai lá, a Fernanda, ela olha no Trello, você fez o tema, olha só, seus pilares, e te ajuda a montar esse que você é, né? Como a Carol com a nossa autoimagem também, que a Carol está fazendo live. Gente, eu sou aluna da Carol maravilhosa. Lá em cima. Nós somos, né? Ela ajuda a gente a estrategicamente conhecer a gente mesmo. Mas o grande lance é muito doido, né? Porque meu olhar, ele tá treinado. Ele foi treinado durante anos a pensar estratégico, né? E ter esse olhar de tipo, caramba, eu não tô acreditando. Sabe quando às vezes a gente tá... Quantas vezes eu tô com meu celular na mão e tô procurando o celular? Já não te aconteceu isso? Sim, né? A sensação... A nítida sensação que eu tenho, juro pra você, é que a pessoa tá aqui, ó, com o diamante dela na mão, tá me mostrando assim e ela não tá vendo. Isso. Essa é a sensação que eu tenho. Eu nunca tinha falado isso. E de verdade, porque assim, a galera acho que talvez não entenda o que é Trello. O Trello é uma ferramenta digital que ao mesmo tempo que o aluno digita lá, vem na hora pra mim. E eu consigo ver o exercício do aluno. Então,
Se o aluno faz com entrega, eu vejo a alma da pessoa ali, com toda a melhor intenção de fazer o quê? Que eu não sou terapeuta, eu não sou coach, eu quero enxergar a melhor estratégia da pessoa. E se eu consigo ali pescar palavras que inconscientemente, aí eu sei disso até porque eu estudo, né, autoconhecimento, a pessoa repete em vários cards, assim, em vários momentos, e ela não percebeu. E aí daquilo sai a melhor estratégia da pessoa. Daquilo que ela não tá vendo, que ela tá com o celular na mão. Fernanda, qual a minha estratégia? Tá aí, né? Pelo amor de Deus, você tá aí segurando. Então, a pessoa fala, não sou eu que falo. Só que o que eu consigo fazer, a leitura disso, né? Então, essa é a grande magia da pessoa, porque, querendo ou não, se ela tá entregue, ela vai entregar o consciente e inconsciente dela ali nos exercícios. A gente vai fazer um exercício junto e ela vai pra frente. Então, se você tem algum amigo aí, manda aviãozinho, convida pra live pra assistir a gente. Então, por que que eu prometo? E aí, Thaís, acho que nem você sabe, que eu vou falar daqui a pouco. Eu prometo dobrar o faturamento e sair da angústia de não saber por onde começar, porque eu tenho certeza que passo a passo disso você vai ficando cada vez mais empoderada, mais segura, e olhando estrategicamente seu produto, equilibrando você com o seu produto real, de vez de ter um portfólio gigante, você enxuga com aquilo que você é melhor ou aumenta, não sei, cada caso é um caso e a gente vê pontual isso de cada um. E aí depois você, obviamente, vai aumentar seu faturamento, porque é um cálculo matemático, porque você vai olhar para tantos detalhes que você nunca olhou, que você está correndo atrás do seu rabo lá todos os dias. E o que eu vou falar aqui é, a mentoria, eu e a Rita, é uma pirada de tanto que a gente acredita na mentoria. Se você entrar para a mentoria, tem 15 dias de garantia incondicional. Então, assim, entrou, viu tudo, teve acesso às primeiras aulas, as 2 semanas de aula, não curtiu, não precisa nem falar nada, a gente devolve o investimento, só mandar um e-mail. E a condicional passou os 3 meses, que são 3 meses de mentoria, você participou de todas as aulas, teve a sessão individual comigo, fez a ferramenta, né, que a gente usa, fez o Trello, e mesmo assim falou, Fernanda, eu não tive resultado e me arrependi de fazer essa mentoria, a gente devolve 100% e ainda dá R$500 do nosso bolso, de tanto que a gente acredita nessa mentoria, né? Então, de tanto que eu acho impossível que se você se entregar, você não tenha resultados. E aí que entra a minha aula, né, Fê? Porque uma das coisas que eu vejo não, e aí por isso quando tu me convidou, essa tua ideia, a tua ideia de me convidar para dar essa aula de autoconhecimento, onde é que me interessou, onde é que eu vi a importância de ter essa fala, porque daí terapêutica e o autoconhecimento como a tua melhor estratégia. Porque às vezes, e é legal porque é nas primeiras aulas, né? Que a gente tem. É na primeira, olha só. É, na primeira. Então, porque às vezes eu tô escrevendo ali, a minha essência, por isso que eu fiquei brincando, essência de baunilha. Sua maior conquista, aquele namorado que eu tive lá com 18 anos, enfim. Tá tão inconsciente que não tá entregando mesmo. E vai sabotar. Vai sabotar o projeto, não vai terminar, não vai olhar. Por quê? Porque a gente tem objeção a ser feliz, a gente tem objeção à prosperidade. Então, quando a gente consegue, por isso que eu aceitei, né? Tu perguntou, né? Tipo assim, tem essa parte que eu adoro, né? Eu adoro falar contigo, adoro dar aula, enfim, assim, muito meu, né? O meu tesão, vamos dizer assim, esse, né? Eu gosto de ensinar as pessoas, de um modo geral. Mas, assim, o que me chamou atenção é que a nossa objeção, ela é tão grande a realizar o nosso propósito, a ser feliz, a fazer a gente ter uma dúvida tão grande que, e tanta falta de autoconhecimento também, que na hora de fazer, às vezes, a ferramenta, eu saboto, eu não continuo, eu não termino, eu boto qualquer coisa, eu finjo que fiz, né? Eu acho muito interessante a ferramenta do auto-engano, embora eu não me auto-engano, a ferramenta do auto-engano, ela é uma proteção da estrutura inconsciente para garantir que eu não vou sair do lugar, porque é ruim, mas é meu, né? Eu tô nessa zona de conforto, reclamando, sei lá, do que for, do meu emprego, enfim, mas se eu me mexer, se eu me comprometer com esse projeto, eu vou ter que fazer. E daí? E daí eu vou sair da zona de conforto, e aí como eu brinco contigo, mas aí eu vou ter que trabalhar. Vai ter que trabalhar, eu falo mesmo. Aí vai ter que trabalhar.
Então, é muito interessante, por isso a importância dessa primeira aula, para justamente ajudar as pessoas, ajudar os alunos que vão se inscrever na mentoria a chegar nesse terceiro mês, chegar nesses 15 dias, tendo evoluído como um sujeito dessa ação da luz no mundo, porque é isso que eu acredito. Que quando tu sabe o que tu está fazendo, quando tu sabe o que tu veio fazer, e tu está comprometido com isso, como uma atividade que vai beneficiar os seres, né? Quando tá comprometido com essa generosidade, quando tu tem certeza que se tu fosse milionário, ainda assim tu faria isso, né? Tu ainda trabalharia com isso, porque isso te faria feliz. Quando tu sabe disso, tu tá sendo um agente de luz, porque o que tu tá espalhando é amor. Porque cada pessoa que tu encontrar na tua profissão, não importa se tu tá vendendo pulseirinha na praia, né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo, porque eu já Você vi. tá feliz, né? Tu tá tão feliz que aquela pulseirinha, ela passa a ser uma memória para a pessoa. Ela não é mais a pulseirinha da praia, porque a interação que ela teve, isso me aconteceu no Rio de Janeiro, com aquela pessoa que fez a pulseirinha, a pessoa estava tão feliz com aquilo, que aquilo é uma memória daquele dia que ela estava caminhando em Ipanema e essa pessoa disse uma coisa incrível para ela e ela colocou essa pulseirinha. Então, essa conexão para mim, que é o que eu escrevi no post hoje, né? Qual é a conexão entre marketing, lucro e espiritualidade? É essa conexão no autoconhecimento, aonde tu tá ajudando as pessoas, tu tem a intenção de ajudar as pessoas e tu tá fazendo uma ação para isso. E a gente precisa, é um momento espiritual fundamental, a gente precisa se posicionar para espalhar essa luz, para espalhar essa qualidade profissional, afetiva, de amor. Tá terminando a era do toma lá, da cá, material. Ela é uma era do toma lá, da cá, emocional. O cliente, ele vai me querer porque eu quero ele, não porque eu quero o dinheiro dele. Isso é muito forte. E ele vai me pagar porque ele quer me pagar, ele quer me ver bem, ele quer me ver próspero. É a era de uma relação de amor numa oitava superior. E eu acho que isso que o Domínio Sua Estratégia vai ensinando, entrou um músico amigo meu, aí que está em São Paulo agora, acabei de ver, que vai ensinando para o mundo que a gente tá de alma aqui. Não dá mais para ser zumbi, não dá mais para ser figurante. Então, é um compromisso, né? Olha, muito, muito linda. E eu queria falar, assim, só para complementar, e o amor, em primeiro lugar, por nós mesmos, né? Sim. Porque muitas vezes eu vejo uma galera falando por aí, que é óbvio que quer ajudar o outro, e eu também quero, só que muitas vezes a gente se esquece da gente primeiro, né? Em primeiro lugar. E se a gente não tá bem com a gente em primeiro lugar, a gente não consegue espalhar isso para o mundo. Então, o ser estratégico, né, também, entre várias dessas definições, é a gente saber aonde a gente vai colocar esforço, não é no etéreo, é no nosso dia a dia, nas horas que se passam no nosso dia a dia, saber aonde que a gente vai botar essa energia, para a gente também não ficar só escravo do trabalho e fazer as coisas, outras coisas que você queira fazer, se você quer ficar com o seu filho, com a sua família, não fazer nada e viajar. Semana que vem, eu trabalhei tanto esses dias, semana que vem vou viajar com o namorado, com os amigos, e a gente tem momentos, sabe, de descanso, que também é importante. Então, é a gente saber que a gente está bem com isso, né? Que a gente está bem com a gente, que a gente está bem com essa energia de cobrar, de que o outro também vai querer o nosso produto, o nosso serviço, e o mundo precisa de tudo, né? E a Rê tá lembrando aqui que as inscrições estão abertas e são só 15 vagas. 15 não, Rê, já são menos, porque tem as meninas, já tem uma galera que se inscreveu hoje, então já são menos. Isso também que eu acho muito interessante da tua mentoria, é que tu limita o número de pessoas que vão participar do curso. Porque tem vários cursos, né, acontecendo online, que tem, sei lá, 30 pessoas, 50 pessoas, e é óbvio que tu perde qualidade. E o que eu acho fantástico é que, assim, são 15 pessoas e essas pessoas têm espaço para interagir, tu tem espaço e tempo para olhar o projeto de cada um, tu lembra de cada uma das pessoas, cada uma dessas pessoas tem uma identidade que tu lembra, que tu reconhece, a gente vai formando uma comunidade também de amigos, admirando o trabalho da outra, tá? A dona Doroteia, tô louca para ir ao Brasil comprar as joias dela, de ser bonita. Olha só, eu não posso perceber aqui em Londres, a gente vai se envolvendo e vai se reconhecendo nesse grupo, né? Eu acho isso muito legal, muito rico no Domínio Sua Estratégia, por isso que eu indiquei para várias pessoas,
porque eu acho realmente, eu acho eficiente, eu acho encantador, eu acho evolutivo, né? Eu acho que o domínio da sua estratégia, ele tem esse aspecto evolutivo de eu, como ser espiritual, que tem um propósito no mundo, reconheço que está na hora de manifestar de uma forma competente essa atividade no mundo, né? Então, quando a gente diz assim, nós somos almas em corpos, mas a gente precisa ser almas em corpos em ação no mundo. E é por isso que eu aceitei fazer a live, é por isso que, né, eu dar aula, Então, a enfim. fazer a aula. E assim, ó, só detalhando um pouquinho, só para ficar, a aula da Thaís vai ser dia 17 de agosto, É uma bom eu anotar, né, terça-feira. fazer. Uma terça-feira, às 19 horas, né? Para quem estiver dentro da mentoria com a gente. E assim, a primeira aula vai ser dia 9, né? Que é segunda-feira que vem, para depois eu partir uma semaninha aí de férias. E depois eu volto e a gente tem uma semana de aceleração. E eu falei para a Thaís, ó, Thaís, as pessoas, a aula sobre autoconhecimento, ela tem necessariamente que ser a primeira, porque ele é o primeiro exercício do método, né? Então, aí eu já fiz essa aula e aí eu sempre pensei, até legal falar aqui, eu sempre pensei em chamar alguém para dar essa aula que fosse terapeuta, que tivesse experiência, mas eu preferi esperar e não chamar, né? E ter essa conexão que a gente tem mesmo, de verdade, chamar alguém que eu acredito. E aí, como eu sempre falo, né? Os meus olhos, às vezes também não é capaz de enxergar as coisas que trazem na nossa vida. Então eu sempre confiei, falei assim, um dia vai acontecer. E aí uma aluna que acredita tanto no método, que já indicou amigas para vir, né? E amigas exigentes, que eu tenho um carinho muito grande, a Mirella está aqui, a Carolzinha. E aí, enfim, então uma pessoa que super acredita no método e que vai agregar essa parte, porque tem toda uma conexão que eu peço, né, uma preparação especial para fazer esse exercício do autoconhecimento, que você esteja num lugar limpo, com energia, então, enfim, tem várias coisas lá. E nada melhor do que ela para poder, além do que o método faz pensar, trazer outros pilares de uma pessoa que trabalha com isso há 25 anos, mundialmente, com muita bagagem, e fazer refletir ainda mais. E os porquês que a gente está refletindo, o porquê que a gente está fazendo isso, e dar mais solidez para essa etapa que é tão importante. E eu trato com tanto carinho, só podia ser uma pessoa que tem muita verdade, que é a mesma conexão que a minha, de poder comandar a minha turma, que eu também prezo tanto, e para refletir ainda mais sobre isso, para aprofundar esse conhecimento e a gente ter um propósito tão maior que, para mim, é óbvio que você vai ter mais faturamento, mas essa felicidade que a gente tem no coração também, que a gente traz por estar indo ao encontro do que a gente é melhor, é uma coisa que Mastercard não paga de jeito nenhum, né? Então, eu vou parar de falar aqui, senão eu me emociono, porque é muito emocionante mesmo, é um sonho meu de empreender dessa forma. E eu tenho muita, muita gratidão para todo mundo que está comigo e que acredita e que tem esse carinho aí. Eu tô muito feliz. Eu convidei várias pessoas hoje, eu tava, como tu sabe, né? Não só fora da mídia social agora, como sempre, desde o Orkut, inclusive. Mas aí, para trazer para live, para falar e para colocar e falar da questão do autoconhecimento, né? Conectei com algumas pessoas e agora eu vi ali entrando Carolina Dias, venceu o Dancing Brasil, só para vocês saberem, tá ali, minha amiga. Elusa, que eu não vejo há anos, Elusa é lá do início, de uns 20 anos, apareceu ali. Ângela Frota, uma amada, entre outros, né? A Fábia entrou, vi outras pessoas, a Daisy, colega do budismo. E eu tô achando isso mágico, porque esse convite que veio, assim, né? Do universo. E é muito legal como as pessoas que têm essa intenção na luz, têm essa intenção de dar o seu melhor no mundo, como elas são atraídas para isso, né? Para o autoconhecimento, não mais banalizado, mas um autoconhecimento que quer realizar no mundo. É isso que o domínio a sua estratégia é. Então, para aqueles que são autônomos e que estão querendo direcionar, né? Focar, eu não só recomendo, como aconselho fortemente se colocar no método. A gente fala
muito desses processos de iniciação e de processos de ritos de passagem, né? E eu realmente vejo o domínio sua estratégia como uma espécie de rito de passagem. A gente passou tantos anos falando de se desconectar da matéria e do mundo material, enfim, como espiritualidade e tal. E agora, interessante, porque o rito de passagem, disse, bom, a gente já adquiriu um certo grau de consciência, né? A gente já sabe o que vai fazer. Então agora a gente volta para entender como acontece esse mundo, para poder fazer esse trabalho espiritual. E quando eu chamo espiritual, pessoas éticas, pessoas de bem, fazendo o seu trabalho de advogada. É maravilhoso tu ter um advogado ético que tu pode confiar. E a Mirella, né, que diz assim, vamos revogar a lei de Gerson. Eu adoro, né? A Mirella é muito engraçada e muito competente, muito ética. É muito bom tu saber que tu vai no dentista e ele vai te dizer o que precisa fazer, ele não vai fazer a mais. E é muito importante que essas pessoas que são éticas e que não estão fazendo qualquer negócio, elas tenham essa consciência de que a gente precisa saber onde elas estão. E que é por isso que a gente se encontrou. Porque a Fernanda, sendo do marketing, olha, o pessoal do marketing ia sendo no meio do caminho, assim, né? Assim que eu digo. Mais ou menos. Que ela podia se perder, mas ir para a luz. Né? Então, assim, que essas pessoas como a Fernanda, que estão nos ensinando, estão dando a oportunidade que a gente possa aprender como joga esse jogo. Porque chega de perder. Chega de perder para os outros, né? Tá na hora de que a luz e que as pessoas de luz e a ética volte a coordenar o mundo, como era no tempo dos gregos, né, no oráculo de Delfos, né? As pessoas queriam ser melhores, as pessoas queriam ser do bem, e é só isso que precisa. A gente tem que voltar, a gente tem que voltar forte, a gente tem que acreditar nisso. A gente tem que fazer isso com estratégia, porque senão a gente vai apanhar. Ninguém vai fazer essa estratégia, tem que estar colocado. Então, assim, eu agradeço. Tem que acreditar que a gente merece uma vida boa, que a gente merece tem que saber. Estar bem, né? É mais que acreditar, é saber, isso é uma verdade. É uma verdade, tem que saber que a prosperidade e a abundância andam juntas, né? E a abundância é uma vida completa. Mundo, né? E é para todo mundo. É para quem está atento, é para quem não está andando distraído, não está na síndrome do Zé Pagodinho, né? Vida leva eu. Que a gente esteja atento às coisas que a gente está fazendo e que é tão profundo, né? A gente falar, cara, qual que é o problema de eu gostar, de me presentear com uma boa viagem, de eu poder tomar um bom vinho, né, Thaís? De eu poder fazer as coisas que eu curto e tá fazendo bem para o mundo, né? O que eu acho que a gente precisa demais é de respeito, é de olhar para o outro e reconhecer o outro, se reconhecer, e a gente tá aqui para se ajudar, né? Então, a gente pode ser, e eu gosto muito de falar isso, a gente pode ser o problema do mundo e reclamar e falar que tá difícil, e falar que tá complicado, e botar a culpa no governo, e botar a culpa, sei lá onde, na mãe que não criou direito, no pai que não deu as condições, ou a gente fazer o nosso melhor e a gente se responsabilizar pelos nossos resultados, né? Então, é nisso que eu acredito, é nisso que vai baseado o método, a sua aula, que eu também vou ser uma super aluna dessa aula. Eu escrevi aqui que autorresponsabilização é poder, né? As pessoas falam de ter o poder. Autorresponsabilização é o poder. A gente só está no poder da nossa vida se a gente se responsabilizar. E aí, quando a gente se responsabiliza, a gente passa a agir, a gente passa a fazer escolhas e a gente assume. Bom, errei aqui. Errei, mas eu errei. E se eu errei, eu conserto. E é claro que existe mundo, é claro que existem fatalidades, é claro que existe sociedade, é claro que existe o mundo, né? Se a realidade ela se impõe. Mas se eu estiver atento, né? Tinha um professor meu que ele dizia isso, a realidade sempre se impõe, eu posso dizer o que eu quiser. Mas, ao mesmo tempo, se eu estiver atento e se eu souber o que eu banco, se eu me conhecer, e se eu souber o que eu estou fazendo num relacionamento, no meu trabalho, na minha vida, na minha meditação, na minha religião, com meus amigos, eu estou no poder. E no poder, num sentido muito especial, que é no poder de escolher o que eu quero fazer e o que eu não quero fazer. Então, e tem uma outra coisa, assim, para encerrar, que eu tinha anotado, e eu me lembrei agora, eu não ia falar, e a gente falou de dinheiro. Falando, se a gente está com audiência aqui, a galera tá gostando. A gente falou de dinheiro e de lucro. Uma coisa muito importante, eu aprendi na geobiologia isso há alguns anos. A geobiologia, para quem não sabe, é um trabalho de limpeza energética dos lugares, das pessoas, que agora eu faço à distância, mas uma coisa que eu aprendi é que o dinheiro, ele carrega a energia de como ele foi feito.
Então, se eu sou traficante, nada contra os traficantes, não sei se tem alguém aí querendo dominar a sua estratégia, mas o crime organizado é super estratégico, né? Uma das coisas mais organizadas do Brasil, é impressionante, assim. É, então, tem essa visão, né? Mas, assim, se o meu dinheiro, ele vem de ações que vão gerar sofrimento, ruína, a energia que ele carrega é essa. E tudo que é construído com esse dinheiro carrega essa energia. Então, vamos dizer que e foi um caso, uma cliente foi muito impressionante na geobiologia na época, ela tinha pedido um empréstimo para abrir um negócio para o cunhado dela que estava no Bangu, assim, foi meio surpreendente, o Fábio estava comigo na época. Ele era traficante, mas ele emprestou para ela, o negócio dela era limpo, né, era tudo certinho. Mas a energia do negócio dela carregava a semente da onde tinha vindo esse dinheiro. Então, foi muito impressionante. A gente passou trabalho para limpar esse lugar. Mas limpou, funcionou, deu tudo certo, né? Por quê? Porque a dona usou o seu livre-arbítrio para reposicionar esse lugar na luz. É uma escolha. A gente tem escolha para isso. Então, da mesma forma, quando o nosso dinheiro vem da luz, quando ele vem dessa consciência, quando ele vem dessa motivação, dessa intenção, desse desejo de beneficiar os outros, aquilo que a gente constrói, a forma como a gente usa esse dinheiro, aquilo que a gente compra, o carro, o vinho, a viagem, a nossa vida, ela é carregada dessa bênção. O dinheiro que a gente recebe, ele é carregado da energia que construiu esse dinheiro. Então, essa abundância que acontece nas pessoas que estão conscientes de que o que elas estão fazendo beneficia os outros, ela é uma abundância mágica. Eu falo muito, né, que eu sou do departamento de milagres, porque é isso, você vê os milagres acontecer, porque o milagre é essa conexão entre o teu propósito e a vida que tu quer levar. E todo mundo tem direito ser feliz. As pessoas, você tem o dever de ser feliz. Eu não sei, eu acho que a gente tem direito. Porque direito a gente escolhe usar ou não. Né? Dever a gente não tem escolha. E é um direito. E o que me faz feliz é diferente do que faz outras pessoas felizes. Mas é minha responsabilidade saber isso. E o autoconhecimento, ele vai me dar isso. Ele vai me dizer o que me faz feliz. Né? Um champanhe, tem o rosé ou o branco, eu tenho essa dificuldade, sabe? Então, é isso que o domínio de estratégia esclarece, né, nessa parte do autoconhecimento. E aí, na parte do mercado, na parte estratégica, dura, de marketing, é assim, o que eu preciso fazer para me fazer feliz e criar um mundo melhor, né? Fazer o mundo melhor, porque é isso que acontece. Quando pessoas éticas, quando pessoas de bem estão no mundo, o mundo fica melhor. É uma responsabilidade. Então, esse é o convite, né, para a aula do autoconhecimento. Para participar dessa aula, tem que estar no Domínio a Sua Estratégia. E o Domínio a Sua Estratégia é para quem já está com a vida ganha também, na minha opinião, para fazer uma estratégia de vida, assim, tipo assim, tô com a vida ganha, o que eu posso fazer aqui? Porque é muito prazeroso, né? Então, é muito legal, muito divertido. Nossa senhora, meu coração, ó, Vivi, aí que lindo, meu coração tá explodindo aqui de felicidade, gratidão e de cada dia que passa é muito louco, porque a gente fica se trocando áudio e é uma coisa que é muito, muito, muito incrível, tá? De encontro, de fazer o que a gente ama e eu com o meu papel aqui de empoderar as pessoas e elas se reconhecerem como empoderadas naquilo que talvez elas já sabiam, às vezes não sabia, mas comprovar isso e estar junto, né? E por isso que a gente passar um tempo juntos é importante para, igual quando a gente chacoalha, né, a água com a areia e vai ajeitando, né? A gente se chacoalha, se faz, que a Mirella falou assim, num certo ponto, ela falou, mas eu cheguei num ponto lá numa aula que eu já não sabia mais quem eu era, eu tenho 25 anos de carreira, e eu falei, mas quem eu sou? Eu falei, ótimo sinal, significa que você está desconstruindo para poder construir alguma coisa, né? E esse nível de humildade que é massa, quando a gente consegue atingir, porque a gente está pronto para poder transformar e poder ser quem a gente é na nossa essência, pensado, sem vida leva eu, né? Então, é muito lindo, a gente é encantada, né, com tudo isso. Eu sou encantada com os alunos, com cada passo, com cada movimento, com cada resultado que se tem. Então, eu estou muito feliz de a gente estar lacrando nossa parceria aqui hoje. Eu tenho total certeza, galera que está aqui, muita humildade para falar que eu vou aprender muito na aula da Thaís, porque ela consegue traduzir as palavras
de um jeito que se encaixa é tão lindo, e por isso que emociona, e por isso que é de verdade, e por isso que eu digo que, quando você estava falando, né, da estratégia que traficante tem, que político tem, que um monte de gente tem, e por isso que eu uso a palavra marketing da verdade, porque quem não tá afim não vem. Essa é a grande verdade. Quem não tá afim de trilhar esse caminho ético, de a gente ser próspero, com alegria, né, que eu acho que é o único caminho, acaba não vindo. Então, é para espantar mesmo quem não está afim desse caminho, e é para chamar quem está afim dessa luz incrível que é estar junto, e vem gente muito, muito incrível. Já tem composição aí de alguns alunos que, sério, meu coração fica muito feliz. E aproveitar o desconto, que hoje é 9 horas da noite, agora a gente está 1h30 aqui falando. Hoje tem desconto especial para quem quiser já vir, já está, né, com a decisão tomada, já toma logo hoje e aproveita o desconto especial de primeiro dia, que amanhã pode... Tem muita gente aí que fala, amanhã vai acabar, e não acaba, o nosso acaba mesmo, tá? É até 23. Acaba mesmo. Acaba mesmo. Acaba mesmo, acaba mesmo. Eu acho que vale muito a pena. Nossa, então quer dizer que já são 1h em Londres? Eu não sei, né? Porque eu não vejo o tempo. Eu sou coruja. A gente conversa essa hora, né, Fernanda? Vocês 2h em Londres, a Fernanda está conversando. E Super Big Brother. Eu acho que vou botar um voto para as pessoas quando eu for ao Brasil. Eu disse para a Fernanda para a gente fazer uma vivência assim, um fim de semana de imersão do domínio da sua estratégia com quem já vem trabalhando, enfim, aprofundar essas coisas, lançar no mundo. Mas eu convido vocês, incentivo que façam esse investimento no domínio da sua estratégia. Eu não ganho nenhuma comissão com isso, tá, gente? Eu ganho bônus em karma positivo, né? Que é o super bom negócio. Mas eu troco os méritos, né? Mas, assim, é um processo muito, muito rico. E não tem vida sem trabalho. Eu acredito que não tem ninguém aí que, depois da pandemia e depois de tudo, né? O que a gente tem, né? Temos nossos relacionamentos, os que sobraram, muita gente não teve relacionamento, não sobrou relacionamento, a gente tem os nossos relacionamentos, e a sugestão dê uma olhada para os relacionamentos de vocês, e se sobrou algum que vocês não passariam 3 meses em lockdown de novo, já vai posicionando, né? Então, a gente acabou aprendendo a valorizar o essencial, e quem continuou empregado, quem continuou sobrevivendo com a sua empresa, quem continuou lutando por isso, né? Vai ter que descobrir essa estratégia para se recolocar nisso que estão chamando do novo normal, que eu acho que tem pouco de normal, né? E alguma coisa de novo, porque é um momento que mesmo quem estava estabelecido vai precisar fazer essa reflexão, não só do autoconhecimento como dado, mas quem a gente se tornou depois dessa loucura que está o mundo, né? Quem a gente se tornou depois dessa grande revolução que está acontecendo. Então, mesmo quem já estava dado, eu sou assim, né, Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim. 2020, eu brinco, né, 2020, o ano que não começou, mal começou, né, porque começa em março que não começou, porque já teve pandemia, pelo menos aqui na Europa. Mas é também uma capacidade de reavaliar e, com certeza, de dobrar o faturamento, de aumentar o lucro e de conseguir aquilo que eu chamo de abundância. A prosperidade, ela é financeira, mas a abundância tem a ver com completude. Às vezes a gente até está na área que a gente gosta, mas a gente não está fazendo como a gente gosta, nem para quem a gente gosta, porque a gente não sabia que podia escolher. Então, eu acho que o domínio de estratégia, ele é um presente. Ele é um presente que a gente dá para a alma e para o mundo. Então, que assim seja, e que aproveitemos os descontos, né? Também vale a pena, e eu estou muito feliz de estar aqui, espero ver essa turma completa. Bora. Nossa, eu tô aqui emocionada, você me deixa desconcertada. Minha mãe aqui na live, falando orgulho, que coisa mais gostosa, assim, ó, sério. Tudo quando a gente faz, né, com esse tesão, que é o tesão da vida, vale a pena, e a gente persiste, e não fiquem achando que tudo vai ser flores. A gente tá aqui, galera, já que a gente tá aqui, vamos fazer direito, vamos se esforçar, vamos fazer o negócio profissional, né? Não vamos fazer de qualquer jeito. A gente está aqui para a gente mostrar nosso melhor, para a gente mostrar nosso melhor potencial. Eu dou o meu melhor mesmo todos os dias. Eu respondo mensagem, eu fico realmente doada para vocês. Então, se você sentiu aí no seu coração que
tá afim disso, tá afim de mudar o olhar e de a gente trabalhar juntos e numa turma linda, né, que se forma a cada vez, sejam muito bem-vindos, né? E a gente está sempre aqui, eu estou sempre aqui fazendo live. Nossa, sempre... Arthur, eu tô sem óculos, mas daí eu vou enxergando. O Arthur me conheceu quando eu tinha 15 anos, nem esperava que ele vinha. Nossa, tem a Ângela também. Nossa, que bom, né? Já até tô gostando de mídia social, tá vendo? Tá vendo? Fernanda. Para quem Muito tira bom. alergia, né, Thaís? Pois é. Não Eu tira já tô nem... gostando. Mas é que encontra essas Tá, pessoas maravilhosas de novo, né? E aí eu descobri que pode bloquear os que a gente não quer, então eu tô feliz. Tô super tranquila. Bem tranquila. ela é terrível, ela é terrível. Olha, no Domínio Estratégia tem um grupo no Facebook, e assim, não é que é obrigatório, mas é óbvio, se você está na mentoria para estar, né, nesse grupo, que tem umas aulas gravadas, aí ela, não acredito que eu vou ter que ter Facebook para fazer mentoria. Ela, meu primeiro passo. E agora, galera, ela faz mais stories do que eu, e faz. Não no Facebook, só no Instagram. Não, no Facebook não, mas tá se amarrando na rede social, né? Tô gostando. Mas tá ali. Nossa, muito A bom. Mia adora as maneiras das palavras que a Thaís encaixa. Direto no queixo. E a Ela Ângela sempre ali, fala minha que você é querida. delicadinho. Então, muito Olha, obrigada, galera, gente. Muito bom. muito, muito obrigada. Meu coração aqui cheio de alegria de ter você aqui nessa live, dentro da mentoria, com uma aula que vai ser enriquecedora, eu tenho certeza. De a gente poder trocar esse bate-papo gostoso, leve, como a gente tem que, né, ser. Eu acho que é óbvio, gente, todo mundo tem perrengue na vida, mas o quanto mais a gente tiver consciência e de trazer a gente para esse lugar de a gente, né, tá bem com o que a gente está fazendo. Então, obrigada pela audiência de todo mundo. Obrigada. Thaís, obrigada pelo seu tempo e dá umas palavras final aí para a galera, para tanta gente querida aí te assistindo. Muito obrigada para ti, né, Fernanda, que colocou esse trabalho no mundo, que tenha esse carisma, né, e esse carinho para manter as pessoas motivadas, né, e essa inspiração de manter as pessoas conectadas no propósito. Primeira pergunta, qual é a sua essência? Como assim? Baunilha. Então, nem gosto de essência de baunilha, se alguém está se perguntando. Mas, assim, muito obrigada pelo comprometimento das pessoas que estão assistindo 9h30 no Brasil. Todo mundo trabalhou e veio ver o que era que era isso que tinha para falar aqui, né? Eu tenho brincado no meu Instagram do Pense Comigo, tem uns posts lá e eu agradeço muito, me sinto muito feliz. A Cacá, eu me conheço há 20 anos, nem tem idade para conhecer, 25, nem tem idade para conhecer as pessoas por esse tempo, mas assim, muito feliz de saber que as pessoas que são éticas, as pessoas que estão na luz, elas se encontram, e elas se encontram para fazer coisas boas, e não tem nada bom que seja possível sem autoconhecimento. Porque a gente pode ter boa intenção, mas a gente precisa de avaliação, a gente precisa ter discernimento, a gente precisa olhar para a nossa motivação, a gente precisa olhar para a nossa conduta, e a gente precisa saber o que está fazendo, e principalmente agora, né, no momento que o mundo está, não é só o Brasil, a gente precisa de muita clareza, de muita lucidez, de muito discernimento. Ou a gente vai se perder, não vai se achar mais. Então, muito obrigada pela oportunidade. Ter alguém do marketing, gente, nem precisa estar perdido, alguém do marketing que fala de verdade. Não está perdido. E vamos trabalhar, né? Porque assim. Bora trabalhar, galera. Muitíssimo Beijo. obrigada. Eu tô aqui, ó, com o coração feliz dessa live, com muita profundidade. Que se a gente está aqui, vamos fazer, né? Não estamos aqui para ser superficial. A Thaís me ensina muito. Eu estou convivendo com vários bruxinhos do bem, de perto, muito de perto, e eu sou muito grata por isso. Por eu estar atenta e ter conectado e ter... A gente é um imã, né? De polaridade, a gente atrai isso, e eu tô muito grata mesmo. Gratidão pelo seu tempo. Gratidão, galera, que acompanhou aqui com a gente. Quem quiser vir com a gente na mentoria do Domínio Estratégia vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. Um beijo, boa noite, fiquem com Deus. Tchau. Valeu. Tchau. Depois a gente fala de novo, segue falando. Depois a gente fala de novo. E a live vai ficar gravada. Valeu. Muito bem. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada.